Pessoal, boa noite a todos. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso podcast. Dessa vez temos uma convidada especial, a ilustre professora e consultora internacional, professora Rafaela Sampaio. Seja muito bem-vinda, professora. É um grande prazer estar interagindo com você nesta noite sobre o tema de altíssima relevância para o mercado corporativo, para todos os profissionais que desejam se aprimorarem, desejam crescer na carreira, desejam se posicionar melhor nesse mercado tão competitivo que nós estamos, né? Hoje nós temos um tema maravilhoso que eu mesmo espero aprender muito com ele, que é a inteligência emocional na gestão de conflitos. O professor Israel vai se apresentar brevemente e depois eu vou convidar a professora Rafaela para se apresentar também. Olá, pessoal, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje temos essa convidada super especial, a professora Rafaela Sampaio. Vamos aprender um tema também espetacular hoje. Eu vou deixar um pouco depois para o professor falar o tema, mas tem tudo a ver com inteligência emocional e com certeza vai ser muito enriquecedor para você. Então, já fica até o final. Se você desejar, já curte o vídeo, já compartilha com os amigos, compartilha no grupo aí de trabalho, da faculdade, aqueles grupos que estão perto, de pessoas próximas a você, compartilha com o pessoal e já informa que esse podcast dos Experts começou agora, ok? Vamos lá, pessoal. Professora Rafaela, a palavra é sua. Se apresente brevemente. Eu sei que seu currículo é vasto, né? Mas aquela velha resumida que a gente costuma fazer, vai ser um prazer lhe escutar. Joia. Muito obrigada, primeiramente, né, por esse convite. Uma boa noite a todos. Eu sou a professora Rafaela Sampaio. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, sou mestre em gestão empresarial. Hoje eu tenho uma consultoria que atua nessa área, né, de gestão, especificamente a parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. O foco maior é sobre isso. E aí esse tema, né, de inteligência emocional na gestão do conflito é um tema que eu tenho sido bastante solicitada, na verdade, tanto em termos de treinamentos, em palestras, para falar um pouquinho mais sobre isso. Muito legal. Quem está nos ouvindo, eu sempre costumo dizer, é um público bastante heterogêneo. Tem pessoas de 18 a 90 anos, né? E em vários níveis acadêmicos. Então, para quem não conhece, professora, a senhora poderia definir o que é inteligência emocional? Posso sim. Na verdade, é uma pergunta, professor, que assim, eu recebo muito, né? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é você não ter emoções, não é você, de maneira nenhuma, ter o controle de tudo, porque eu acho que isso aí, no final das contas, não existe. É alguém que nunca perca a cabeça, alguém que nunca, de repente, tem alguma situação, algum contexto que sai um pouco daquela linha de que a gente imagina que vai acontecer, né? Então, inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de se conhecer, né? O autoconhecimento, de conhecer o outro, de enxergar o outro e de, assim, conseguir gerenciar melhor o nosso comportamento. Eu brinco muito que não existe pílula mágica, né? Remédio que traga aí uma inteligência emocional. Não existe. Se existisse, eu sempre, em todos os meus cursos e minhas palestras, eu digo, se existisse, eu já estaria riquíssima, né? Daria uma pílulazinha para cada um e estava todo mundo, né, super tranquilo, e isso não é verdade, né? Quem vende isso não vende de forma correta, porque, na verdade, é uma busca muito grande. E a veia central da inteligência emocional parte do autoconhecimento. Então, é o principal, a veia central é a gente investir no autoconhecimento, saber o que é nosso, se conhecer, conhecer os nossos gatilhos emocionais, conhecer os nossos limites, e aí sim, a partir desse momento, passar a conhecer um pouco mais o outro e gerenciar o nosso comportamento. Muito bom, muito bom. Professor Israel, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário em cima do que ela falou?
Sim, professor Zé Luiz, com certeza. É um tema que recorrentemente vem sendo discutido em reuniões estratégicas de empresas em todo o mundo, tá? Agora, eu queria saber por que está tendo tanto interesse por esse tema hoje em dia, professora Rafaela? Excelente, excelente. Assim, eu recebo, essa é uma outra pergunta que eu recebo constantemente. Né? Por que hoje em dia, né, inteligência emocional está tão na moda? As pessoas estão procurando saber, que é um conceito relativamente novo. Né? Não é um conceito que a gente trabalhe há muitos anos, de algumas décadas para cá, poucas décadas para cá. Se a gente for parar para pensar, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente pouco ou nada ouviu falar nisso aí, né? Muito pelo contrário. Na nossa formação, a gente não era estimulado a se conhecer, a entender nossos limites, até nas brincadeiras que a gente fazia, as brincadeiras de infância, a forma como a gente era cobrado, era muito mais no sentido de engolir, né? Engolir as emoções, o forte. A pessoa boa era a pessoa que não demonstrava emoção, era a pessoa que não sabia, né, de alguma maneira, não conseguia demonstrar fragilidade. E hoje a gente sabe que isso é impossível. A emoção faz parte da nossa vida, independente da gente querer ou não. A gente não pode escolher, por exemplo, estar passando por um assalto, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir medo. Não tem como, você vai sentir. Agora, o que é que você vai fazer com esse sentimento? Aí sim é aspecto da inteligência emocional. Então, se eu vou reagir ao assalto ou não, aí sim é algo que eu preciso trabalhar em mim. Mas a emoção, ela vai acontecer. Então, hoje, existe a necessidade e as pessoas começam a entender de que só o desenvolvimento da técnica não é suficiente. A gente passou muito tempo, né, buscando formação, graduação, especialização, títulos e mais títulos que comprovassem o nosso conhecimento. E aí a gente se depara no mercado com profissionais excelentes, profissionais cheios de títulos e diplomas, que no primeiro conflito desmoronam completamente. Né? São aqueles profissionais que dão gritos, que não conseguem lidar com frustração, que passam por possíveis assédios morais, inclusive. Então, hoje a gente vê que não é opção, a gente precisa sim desenvolver inteligência emocional, precisa encarar as emoções como de fato elas são, presentes no nosso dia a dia. Muito bem colocado. A gente observa algumas pessoas, até em redes sociais, como o LinkedIn, tudinho, se propondo a dar um curso como se fosse uma varinha mágica, dizendo, eu vou te ensinar como ter inteligência emocional. Eu acredito que a inteligência emocional seja desenvolvida. Não sei se a professora concorda. Você tem que desenvolver a inteligência emocional. Não tem uma fórmula mágica, como você falou da pílula mágica, né? Não tem uma fórmula mágica para você ler um conceito numa página e dizer, agora eu tenho inteligência emocional. Porque nós somos compostos por uma história de vida, por comportamentos que foram adquiridos durante toda a nossa existência, desde que nós nascemos, a educação que nós recebemos dos nossos pais. Então, não é da noite para o dia que se desenvolve essa inteligência emocional. Aí eu gostaria de abordar este tópico. Como é que a gente pode desenvolver essa inteligência emocional? Excelente pergunta, professor José Luiz. Excelente pergunta, porque muita gente chega e pergunta assim, nossa, mas como é que eu vou desenvolver inteligência emocional? A inteligência emocional é uma competência comportamental e, como toda competência comportamental, ela precisa de disciplina, ela precisa de esforço, né? E parte, como Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele traz 5 habilidades e a primeira delas é o autoconhecimento. É o mais importante, né? Você conhecer, se conhecer, conhecer quais são as suas reações, do tipo, se você é colocado numa situação, num contexto onde você é cobrado, aí qual é a sua resposta? Eu respondo de forma agressiva. Essa é a tua forma de funcionar. Quando você toma consciência disso, você consegue mudar alguns comportamentos, você consegue agir de forma diferente. Então, o primeiro ponto para desenvolvimento da inteligência emocional é o autoconhecimento.
primeiro de tudo. Segundo, controle das emoções. Controle não no sentido de você conseguir fazer com que elas não aconteçam, mas de você conseguir, sim, identificar os seus gatilhos emocionais, de você conseguir, de fato, interpretar um contexto de uma forma geral. É muito importante. Terceiro ponto para desenvolvimento da inteligência emocional é a empatia. Eu me colocar no lugar do outro, eu enxergar o outro, saber o que é meu e saber o que é do outro. É fundamental. Um próximo ponto é a questão do relacionamento interpessoal. Veja, se eu não me preocupo com o relacionamento interpessoal, se eu não me preocupo como as pessoas se relacionam, como as pessoas, de fato, percebem a realidade, percebem o mundo e que é diferente do meu, certamente eu vou ter algum tipo de dificuldade nesse sentido. E um outro ponto também muito importante é a questão da automotivação. É de querer fazer, é de fato, querer buscar esse caminho que não é do dia para a noite, tá? Nunca vai ser. Então, eu não consigo desenvolver minha inteligência emocional, eu durmo de um jeito e acordo de outro. Isso aí é impossível. É um processo, né, professora? É um processo. É um processo. Todo processo leva tempo. Isso. E o interessante, fazendo um comentário aqui, é que a inteligência emocional, ela é muito diferente, ou o seu desenvolvimento na mentalidade humana é muito diferente das demais inteligências que existem, né? Tendo em vista que a gente na escola aprende bastante sobre a inteligência espacial, a gente aprende a identificar as cores, as coisas que estão no espaço, a inteligência corporal, a gente aprende a desenvolver uma atividade física, interpessoal, intrapessoal, lógico-matemática. A gente aprende isso na escola, mas a inteligência emocional, muitas vezes, ela é até inibida, né? Sempre que existe um conflito entre as pessoas, entre duas pessoas, às vezes o professor ele faz uma incisão ali para encerrar aquele conflito. Quando eu falo conflito, não é uma briga, mas é um conflito de ideias, e o professor muitas vezes faz um encerramento daquele conflito de ideias para dar continuidade a uma aula, e aquilo até impacta em como é que aquelas duas pessoas que estão participando daquele conflito, elas vão se desenvolver em si, né? Porque o desdobramento daquele conflito amadureceria a inteligência emocional. Mas até mesmo em relações familiares, não existe um estímulo para a inteligência emocional, né? Os conflitos são resolvidos, às vezes, com uma incisão de uma palmada, com um grito, com uma orientação brusca para resolver aquele conflito, mas se aquele conflito ele fosse resolvido pelos próprios indivíduos, né, que estão participando daquele conflito, isso iria influenciar a elevação, né, o aprendizado, né, na prática dessa inteligência emocional, que é tão importante quanto a sinestésica, a corporal, a lógico-matemática e as outras que são desenvolvidas culturalmente, né, ao longo do tempo. Então, é uma questão muito interessante esse tópico de inteligência emocional. Tá? Isso, assim, nós temos várias inteligências. A inteligência numérica, a inteligência linguística, a inteligência lógica e a inteligência emocional. Só que até a corporal, né? A corporal. Nas Olimpíadas. Isso. E o atleta tem que treinar até fazer o exercício sem pensar. Ou seja, ele desenvolve a inteligência motora, que é repetir aqueles movimentos, que se a gente for tentar, a gente cai na primeira. Isso, e aí a gente tem várias inteligências, várias. E não existe, é um outro mito que se fala muito. O primeiro é que você desenvolve do dia para a noite. Não é verdade. E o segundo é esse, que a inteligência emocional é mais importante do que qualquer outra, porque hoje está na moda, né? E não é, cada um vai ter uma inteligência e todas são igualmente importantes. Porém, quando a gente fala da inteligência emocional, a gente fala de algo que de alguma maneira, toca em todas as outras inteligências. Porque até para um esportista, viu, professor José Luiz, se ele não tiver a inteligência emocional para lidar com a frustração, na primeira vez que ele não conseguiu o objetivo, no primeiro jogo que ele perder, ele desmorona. Então, quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, a gente amplia o nosso leque. E aí, o professor Israel também tocou num ponto muito importante, que a gente estava falando no iniciozinho daqui do nosso bate-papo, que é o seguinte: na grande maioria, nossa geração não foi trabalhada para lidar com as nossas emoções. E aí, muitas vezes, os conflitos, eles eram encerrados simplesmente com não e não insista.
né? Ou com castigo, ou dessa forma. E é importante a gente entender o nosso sentimento. Por que você se sente assim? Qual é a reação que você tem quando você se sente assim? Até para que você possa elaborar isso dentro de você e escolher os melhores caminhos. Então, hoje, o que é bacana, que na época da gente, na época que a gente estava na escola, na época da nossa faculdade, não existia essa preocupação. Hoje as escolas já começam a trabalhar a inteligência emocional. Já existem livros específicos sobre isso, já existem atividades lúdicas que favorecem essa compreensão para as crianças. E é lindo a gente ver. Eu tenho uma filha pequena e tenho muito interesse por esse tema, e é lindo a gente ver, por exemplo, desenhozinhos mostrando que nem sempre a gente acerta. E, de fato, nem sempre a gente acerta. Talvez a gente erre muito mais do que acerte. E que está tudo bem, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Só que a gente vive num mundo de rede social e num mundo onde tudo é perfeito, tudo para todo mundo, a vida de todo mundo é linda e perfeita, que a gente muitas vezes se sente frustrado por olhar aquela situação e não se enxergar. Só que os bastidores de todo mundo tem lá, cada um sabe a dor, a delícia, né, de ser o que é. Então, hoje em dia já existe toda uma preparação para isso. Você olha um cantor famoso, ele não foi famoso a vida toda. Certamente os primeiros shows foram para a família, com todo mundo. Só que nunca ninguém vai divulgar isso. As pessoas vão divulgar o case de sucesso. Se não existir uma preparação prévia, nos primeiros shows que não tiverem um fórum suficiente, as pessoas vão desistir. E quantos bons profissionais a gente perde porque não consegue lidar com alguns sentimentos difíceis, né? Então é muito importante. Você falou um negócio muito importante. Eu me lembro da minha tenra idade, né? Meu pai teve 7 filhos e quando alguém sofreu alguma frustração que ia chorar, a frase mais típica era: engula o choro, menino. Homem não chora, não é? Muita gente da minha idade foi educada assim. Homem não chora. Clássico, né? É clássico. Engula o choro, homem não chora. Por quê? Chorar demonstra fragilidade. Que é isso? Por que demonstra fragilidade? Porque o homem não pode chorar, porque a gente não pode ficar triste, porque a gente não pode ficar decepcionado, sabe? Por que a gente não pode se permitir ficar feliz, ficar alegre? São sentimentos, são emoções que vêm e que a gente precisa administrar. Agora eu vejo outro extremo, tá, professora? A gente que é professor, eu que lido com aluno, né, há muito tempo, a geração mais nova, eu não vou nem falar de geração, porque senão vai dar a entender que eu estou fechando no grupo. Mas eu vou chamar assim, tem pessoas que não suportam passar por conflitos, passar por indagações, passar por qualquer estresse. Aí demonstra que tem uma fragilidade dessa questão da inteligência emocional. Reage de forma muito brusca, reage de forma inesperada, chuta o pau da barraca, como diz no popular. Tá? Em cima disso, eu tenho observado, depois o professor Israel vai poder ampliar a minha pergunta, que nessa pandemia, né, a gente tem visto as pessoas demonstrando mais sensibilidade, pelo fato de estar restrito em casa, pelo fato de ter passado o ano de 2020 sem poder sair. Hoje essas pessoas estão muito sensíveis, tudo magoa, tudo ofende, tudo frustra, há uma má interpretação até nas frases. Como as redes sociais estão muito em foco, em moda, então você escreve uma frase no WhatsApp que você não teve intenção, ali não está a sua entonação de voz, ali não está seu rosto, ali não está os traços que demonstram o que você está pensando, porque a gente faz a leitura também, né? Dos sinais que a nossa imagem passa. E o outro lado já interpreta errado, aí já dá margem a uma briga, a uma contenda, a uma dissensão. Quantos grupos foram desfeitos durante essa pandemia? Aí a minha pergunta é, qual a influência da pandemia nessa questão da inteligência emocional? O professor Israel, se quiser, pode expandir um pouco mais. Como é que ele tem visto isso também? Porque eu, enquanto professor, passei vários meses fechado aqui na empresa de cursos
Mas após a abertura eu percebi uma mudança, sabe, de comportamento, de atitude das pessoas, de uma forma geral. Olha, a pandemia, ela acelerou muitos processos que estavam acontecendo de forma um pouco mais lenta. Né? Essa questão da utilização das tecnologias, o home office mesmo. Então, tudo isso fez com que gerasse, né, um sentimento muito, muito intenso, e está todo mundo à flor da pele. Então, o nível de tolerância, eu diria, que está muito baixo, muito, muito baixo. Verdade. As pessoas não se permitem errar, lidar com o erro do outro, né? Todo mundo tem que ser extremamente assertivo o tempo todo, todo mundo tem que dar o seu máximo o tempo todo. A corda é como se estivesse esticada em um nível muito grande. Então, essa pandemia, ela potencializou muitos questionamentos e até muitos problemas ligados à saúde mental. Isso, em relação à saúde mental mesmo, ela potencializou de uma forma muito grande. Né? Quando você estava falando da questão de lidar com frustração, de lidar com tudo isso, a gente costuma dizer que a gente tem duas mentes, né? Uma que pensa e uma que sente. E às vezes, quando a gente não consegue manter esse equilíbrio, a gente reage ao invés de responder. Como assim? A gente reage por impulso, né? Toma lá na cá. Então, a gente não passa pelo processo de racionalizar, de pensar e depois elaborar uma resposta. E aí, existem 1000 problemas relacionados à comunicação, ao WhatsApp, à impessoalidade, né, da comunicação rápida e moderna. Então, você lê uma mensagem que você interpretou de uma forma equivocada, você dá uma resposta e aí você simplesmente traz aquilo ali de uma forma de reação e não passa pelo processo racional. Isso gera muito impacto e sim gera conflito. Né? E o conflito, a gente sabe que existem várias fases do conflito. O conflito ele não acontece a princípio de forma manifesta. O conflito ele é latente, ele passa pelo percebido, pelo sentido, então ele passa por um processo de evolução. Né? Mas a gente costuma dizer que nesse cenário onde a gente reage para depois responder, a gente passa por sequestros emocionais. O que seria isso? É quando a gente perde a cabeça, estoura e faz e depois bota a mão na cabeça. Meu Deus, por que eu fiz isso? As consequências, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso. O que é que eu fiz? Por que eu falei dessa forma? Então, é uma batida na mesa, é um palavrão que é dito no momento inadequado, né? Uma resposta agressiva. Então, veja, quando a gente está com o nosso corda esticada, quando a gente está no limite, isso é muito possível de acontecer. E é possível para todo mundo. Quanto mais a gente, mais uma vez, desenvolve inteligência emocional, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe o que é da gente e o que é do outro, melhor a gente gerencia o nosso comportamento. Exemplo, eu estou vindo trabalhar, batem no meu carro. Pronto, acabei meu dia. A partir de agora, tudo que vier é bronca. E aí eu começo a tratar as pessoas de forma negativa, começo de repente a ser grosseira, entende? Uma situação que é minha, foi um sentimento que é meu e que se eu não tiver cuidado, se eu não conseguir me observar, eu vou começar a descontar nos outros. Então, o sequestro emocional, todo mundo pode passar por ele, né? Um momento, um dia de fúria, não tem um filme que é assim, né? Um dia de fúria. Dia de fúria, Michael Douglas. Isso. Só que a grande questão é a seguinte: a gente leva uma vida inteira para construir a nossa imagem. É verdade. E basta um dia de fúria para a nossa imagem ir por água abaixo. Eu dou um exemplo que é muito clássico, que é o do Zidane. Vocês se lembram? Me lembro. O que é que vocês lembram dele? Uma cabeçada. E aí, assim, as pessoas lembram dele, a maioria das pessoas lembram pela cabeçada que ele deu, que foi um comportamento quase animalesco, né? Um comportamento animalesco, assim, de você dar uma cabeçada em alguém. É puro instinto, é puro impulso. Então, é um sequestro emocional, sim. Né? E toda a competência, tudo o que ele fez ao longo de toda a carreira, claro que não é apagado, mas
fica em segundo plano. O primeiro plano é a cabeçada do Zidane. Então, isso é que é muito importante a gente trabalhar, para que a gente não chegue nesse limite. Mais uma vez, quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, a gente sabe onde é que a gente está chegando. Quando a gente sabe o que é da gente e o que é do outro, a gente consegue levar a vida com um pouco mais de leveza e evitar sequestro emocional. É isso que está faltando. Professor Israel. Perfeita colocação, Rafael. Agora, eu queria entender um pouquinho mais sobre o seguinte, ó. Como é que a gente pode utilizar a inteligência emocional, tá, para que a gente consiga desenvolver uma boa comunicação na resolução dos conflitos. E com isso eu acho que a gente consegue fazer um desfecho bem bacana da temática de hoje. Na verdade, assim, a comunicação eu acho que é um dos grandes problemas. Eu, enquanto consultora, todas as empresas que eu chego, né, me relatam problemas relacionados à comunicação. Que é o primeiro momento a gente faz, poxa, mas por que isso acontece, né? Todo mundo fala português. Então, teoricamente, a gente não deveria ter problema de se comunicar. Mas a grande questão é que informação e comunicação são coisas distintas. A informação ela é unilateral, ou seja, o que eu falo, mas a comunicação não. A comunicação é como você entende o que eu falo. Então, muitas vezes eu falo e acho que estou me fazendo entender, mas você está interpretando completamente diferente. Cada cabeça é um mundo. E cada cabeça, ela interpreta a realidade de acordo com sua forma de vida, seus valores, sua criação, sua formação. Então, veja, se o que eu falo não é necessariamente o que você entende, existe aí uma lacuna enorme para ser trabalhada. Então, quando eu trabalho a comunicação, e aí existem vários temas e vários estudiosos que falam sobre isso, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta. Por quê? Porque não necessariamente informar garante que o outro interprete como você gostaria ou como é necessário para aquele determinado contexto. Quanto mais eu invisto em comunicação, no real sentido, entendendo a diversidade, entendendo que cada um pensa diferente, diminuo o meu conflito, porque eu diminuo as arestas, eu diminuo esse abismo que está entre o que eu falo e como o outro entende. Às vezes, um bom dia pode ser interpretado de forma diferente. Eu chego na sala e dou um bom dia. Se alguém não me responde, pronto. Ixi, Maria, é antipático, subiu a cabeça, né? E aí, isso tudo gera desconforto. A grande questão é como eu interpreto. E se eu interpreto como desconforto, não dou mais bom dia para fulano, não. Eu dou, ele não me responde. E às vezes o fulano está com a cabeça longe, nem ouviu. Então, a forma de interpretar e essa exigência que a gente tem hoje, a gente precisa refletir, né? E essa reflexão, ela não é do dia para a noite e não é uma vez só. Tem muita empresa também que me diz, mas o ano passado eu já fiz um curso falando sobre comunicação. Mas veja, a comunicação é todo dia. Eu preciso estar o tempo todo trazendo essas pessoas para que elas reflitam, o tempo todo mostrando o quanto é importante que seja feito um trabalho voltado para isso, que as pessoas elas tentem se enxergar como elas são, como diferentes que elas são, para justamente a gente não ter esse problema e não ter desgaste. Uma vez que tem desgaste, é muito mais difícil a gente resolver. É verdade, é verdade. E muitas pessoas, na minha trajetória aí de 15 empresas, né, que não são poucas, né? Somos no fábrica e faculdade, 15 empresas não é pouco. Eu vi muita gente ser contratada pela competência técnica, pelo conhecimento técnico, e ser demitido pelo comportamento. Muitas vezes, uma má interpretação da chefia, ou muitas vezes a falta de inteligência emocional do funcionário, porque tem os dois lados, né? O gestor pode faltar inteligência emocional, então ele vai tomar atitudes que não condizem com o momento, como você falou, que tudo é motivo para explosão. Por outro lado, o funcionário também pode não agir dentro do que a gente chama de uma pessoa com inteligência emocional. Então, se ele for repreendido no ambiente de trabalho, para ele o mundo acabou. Então ele pode dizer, aqui não é mais meu lugar, entendeu? Então tem os dois lados. Como é que as empresas podem lidar com esse conflito? Aí fica meu questionamento, minha pergunta, né? Cada vez mais aquilo que a gente chamava de recursos humanos, que as pessoas não são recursos. As pessoas são colaboradores que agregam valor ao negócio. Recurso é máquina, equipamento,
né? Instalações. As empresas, eu vejo assim, através desse podcast, né? Me abriu aqui a mente que as empresas precisam urgentemente tratar desse assunto. Até porque nós estamos vivendo em conjunto várias gerações, né, Rafael? Geração X, Y, Baby Boomer, a geração Z, eu vi até no LinkedIn que já criaram até a geração Z. Então, o alfabeto todinho já foi usado nas gerações, né? Chegamos na letra Z. Como é que se vai viver esses conflitos de gerações? Eu tenho certeza que nesse meio aí do alfabeto, que eu ilustrei brincando, tem pessoas novas que têm inteligência emocional, tem pessoas velhas que têm inteligência emocional e tem pessoas, ao contrário, novas, competentes, super produtivas, mas que a inteligência emocional é zero. Não pode ser confrontada, não pode ser cobrada e o mundo gira em torno dela. Qual é o teu conselho assim para as empresas lidarem com esse conflito de gerações? Só o fato das gerações estarem no mesmo ambiente, eu acredito que já gera conflito. E dentro dessa nova abordagem que eu estou recebendo agora, que eu vou ler a respeito, que eu me interessei demais por esse assunto, como é que a questão da inteligência emocional está presente nesse monte de geração convivendo no mesmo ambiente? É um desafio, né, Rafael? É um desafio enorme. Olha, esse podcast devia durar umas 4 horas, viu? A gente pode marcar muito bom. Tem tema aí para bastante conversa. Mas vamos lá. Você começou falando da questão de que a gente contrata pela técnica e diminui, né, pelo comportamento. Demite pelo comportamento, isso. Essa é uma frase clássica e muito verdadeira. Eu trabalho com essa área, né, de recrutamento, seleção e de treinamento, e é muito verdadeiro isso, né? A técnica, mais uma vez, a gente investe anos e anos de estudo, né, para ter a técnica, e pouco se investe na parte comportamental. Então, eu recebo, né, eu faço programas de desenvolvimento e liderança, por exemplo, os PDLs, faço muito nas empresas, e aí eu entro em contato com líderes que não têm nenhuma ou quase nenhuma habilidade de tratar com as outras. É meta, é indicador, é número, é planilha, é produção, e esquece todo o outro lado. Só que a gente consegue os números, a gente consegue resultados através das pessoas. É verdade. Então, para que a gente consiga, a gente precisa trabalhar as pessoas. E uma grande questão é, quando eu assumo um cargo de liderança, por exemplo, eu não estou mais na operação. O meu papel principal não é mais fazer. O meu papel principal é fazer com que os outros façam da melhor maneira possível. E essa virada de chave por incrível que pareça, muito difícil, né? As pessoas pararem de investir em fazer e começarem a investir nas habilidades, né, de influenciar, nas habilidades de fazer com que as pessoas queiram fazer o seu melhor. Então, quando eu trabalho essa questão de comportamento, eu estou trabalhando uma série de outras questões. Essa questão eu admito pela técnica, sim, porque se você não tiver a técnica, você não consegue nem participar da seleção, mas você só permanece se tiver a parte comportamental desenvolvida. Que empresa sadia nenhuma mantém alguém que tem uma técnica muito boa, mas que não consiga se relacionar, não consiga ter uma boa convivência. Então, esse é um primeiro passo, esse é um primeiro ponto do que você trouxe. Um segundo ponto é essa questão da inteligência emocional com essa parte de gerações, né, de conflitos de gerações. E é fantástico isso. A gente deveria fazer um podcast só sobre esse tema, né? Porque ele é absolutamente grande. Assim, veja, a gente tem conflitos de várias ordens, mas o conflito, ele não necessariamente é negativo. Muito pelo contrário. O conflito, quando ele é bem gerenciado, ele é positivo. Ele faz com que você saia da sua zona de conforto. Ele faz com que você busque estratégias, com que você aprenda, com que você diversifique as formas de funcionar. E a geração diferente não necessariamente é ruim, muito pelo contrário. Elas trazem aí um complemento essencial. Então,
o fato de eu ter gente muito nova, trabalhando com gente de uma outra geração, é fantástico. Eu tenho a maturidade, eu tenho a agilidade, eu tenho uma série de competências que se complementam. Só que muitas vezes elas não são bem administradas. E aí se perdem nesse processo. Começa a existir uma competição interna que não faz sentido, não tem nenhum sentido. Então, esse ponto, esse aspecto do conflito de geração, ele é real, professor José Luiz. Ele acontece, mas quanto mais a gente trabalha no sentido de mostrar, de identificação de competências e de mostrar o quanto que elas se complementam no dia a dia de trabalho, melhor. E um terceiro ponto que você trouxe, que também é muito pertinente, é a questão da cronologia, ou seja, o fato de eu ser mais velho, de eu ter mais tempo de experiência, de eu ter em um caminho, não quer dizer que eu tenha inteligência emocional. E o fato de eu ser mais novo também não quer dizer que eu não tenha, né? Eu me deparo com profissionais jovens, na primeira oportunidade, no seu primeiro emprego, e que já vêm com uma bagagem, né, muito legal na parte comportamental. Também me deparo com alguns que não conseguem lidar com frustração, que tem uma ambição muito alta e não conseguem enxergar os degraus da vida mesmo profissional que a gente vai seguindo, assim como tem profissionais com 10, 20, 30 anos de experiência que a inteligência emocional é extremamente precária, como outras competências comportamentais também. Então, isso não está ligado à idade, não está ligado à experiência, está ligado à vontade, a querer se desenvolver, a querer melhorar. E a gente melhora enquanto pessoa. A gente se desenvolve e a gente leva para a nossa vida profissional. Mas a gente não tem uma chavezinha que diga, não, agora a Rafaela profissional é diferente. Não é assim que funciona. A gente desenvolve enquanto ser humano e a gente leva esse nosso conhecimento, tudo isso que a gente aprendeu, para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a área profissional. Muito bom. Professor Israel, muito bom, vamos caminhando para as colocações finais. Vamos sim. Ô, Rafaela, o que a gente tem hoje aqui são pessoas que estão ouvindo a gente, que estão muito interessadas nesse assunto. Elas estão interessadas também em como se redescobrir dentro do assunto, tendo em vista que para você atuar com a inteligência emocional, um dos primeiros fatores que você citou é o autoconhecimento e conhecimento também dos limites das relações pessoais. Onde é que eu estou interferindo o limite da relação pessoal com o outro, até onde eu posso avançar, é utilizar da empatia para fazer isso. Agora, é interessante a gente entender que, como desde o início da vida da gente, a gente não foi treinado em inteligência emocional e os conflitos foram resolvidos rapidamente, abruptamente, a gente não teve esse tempo de evolução e de desenvolvimento. Então, a partir dessa situação, hoje em dia, e com esse boom de informação e inteligência emocional, as pessoas querem se desenvolver nessa área, assim como tem o seu comportamento técnico e de conhecimento também amplificado e desenvolvido. Agora, qual é a angústia que eu acho que o pessoal que está assistindo a gente, né, o nosso espectador está sentindo agora? Cara, eu sei que eu preciso disso. E eu sei que eu passei a minha vida toda, talvez não dei tanta atenção a isso, porque eu não tinha tanto conhecimento que isso seria muito importante para a minha vida, no meu futuro, e o futuro dessa pessoa é hoje, né? Mas ela está sentindo essa angústia em saber o seguinte, o que é que eu preciso, ou o que é que eu posso fazer para que eu venha a me adaptar a essas novas relações que a gente está vivendo, relações que pela tecnologia agora e pela pandemia, né, estão mais online do que tudo. Então, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso me comportar, como é que eu posso desenvolver a minha área comportamental, o que é que eu preciso fazer, se é um curso, se é um conhecimento, se é uma autorreflexão, se é uma autoanálise, se é uma busca de um profissional de psicologia e alguns casos de psiquiatria que vão me ajudar, o que é que praticamente, se a gente puder assim, quais são as 2 ou 3 coisas que eu preciso fazer, já que o mundo assim, é na praticidade, o que é que eu preciso fazer para que eu faça com que essa angústia da minha alma seja cada vez mais amenizada e eu possa assim, estar bem nesse mundo da inteligência emocional. Olha, tudo isso que você falou, essa busca, ela é constante. O fato, por exemplo, de já estar aqui ouvindo sobre o tema, já abre a mente, como abriu a sua, como abriu a do professor José Luiz, e como vai abrir de muita gente que está aqui ouvindo, de tantas pessoas que estão aqui ouvindo a gente.
O fato da gente ter interesse em saber um pouco mais, de se colocar naquele contexto, de se imaginar naquele contexto, já é um primeiro passo. Procurar conhecer sobre o assunto, sobre o tema, ler, ouvir, procurar buscar, e tem muita coisa que fala sobre isso, tem muitos cursos, tem muitos bons livros que falam sobre isso. Procurar, primeiro, essa questão do autoconhecimento, aí tem gente que diz, eu preciso de terapia, para psicólogo, né, Rafaela? Veja, quem sabe, talvez sim, mas não é só a terapia que vai fazer com que você se conheça. Às vezes a gente tem um dia tão corrido e tão intenso que a gente não para se enxergar no processo. Então, olhar para si, se ver, poxa, o que é que me faz bem? Por que eu reajo dessa forma? O que é que isso me faz bem? O que é que não me faz? É autoconhecimento. Olhar, se enxergar no processo, né? Praticar mais o responder ao invés do reagir. E esse é um exercício fantástico. Quando a gente começa a trazer isso para a vida, faz muita diferença. Respira, veja o seu limite, né? E aí cada um vai ter sua forma de conduzir, sua maneira de conduzir. Mas o despertar, ele tem que ser contínuo, né? Isso que a gente está fazendo, eu brinco também que assim, a pimentinha, eu estou botando a pimentinha, mas o processo, ele é individual, ele é contínuo, não tem, mais uma vez, não tem uma fórmula mágica, para você desenvolver, porque todo mundo, eu gostaria muito de ter, sabe, professor Israel, essa formulazinha mágica, mas não tem, é um caminho longo, árduo, mas é um caminho prazeroso, é um caminho que dá resultado, e que envolve tudo isso que você falou, conhecer, participar de curso, leitura, talvez uma terapia, se enxergar, meditação, né? Se perceber na realidade que você está trabalhando. E é muito bacana quando a gente para pensar sobre isso e ver que, de repente, alguns dessas pessoas todas que estão nos ouvindo agora, talvez muitos não tenham tido oportunidade no colégio, na família, só que cada dia é um dia novo, é um dia que a gente pode fazer tudo diferente. Então, se hoje eu despertei para essa necessidade, e se hoje toda essa nossa conversa despertou alguma coisa em mim, que bacana. Hoje mesmo posso fazer diferente, amanhã eu posso começar diferente. O fato de eu não ter tido a formação desde o iniciozinho da infância não quer dizer que eu vou ficar como Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não, de jeito nenhum. Cada dia a gente pode fazer tudo diferente, desde que a gente queira. É o primeiro passo. Professora, eu, de antemão, agradeço a sua sinceridade, porque, ao contrário de alguns psicólogos, alguns psiquiatras, hoje todo mundo se mete a ser mentor e coach, né? Eu tenho uma fórmula do sucesso, você um dia vai ficar rico, eu tenho uma solução para os teus problemas, que a gente chama, entre aspas, falsos profetas, né? A senhora trouxe uma consciência clara de que isso é um processo contínuo de melhoria, que não é da noite para o dia e que ninguém tem a fórmula mágica. Eu lhe dou os parabéns, né, por essa ética, né, por essa postura de não se mostrar aqui como a salvadora da pátria, e sim como uma profissional que pode contribuir para a autoconsciência. A pessoa primeiro precisa saber que precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Já caminhando para os finalmente, né, porque já temos mais de 1 hora de podcast, eu queria lhe agradecer profundamente. Eu sei que seu tempo é muito escasso e é raro ter uma profissional do seu nível fazendo parte do nosso programa, do nosso canal, desse projeto que procura trazer insights, procura trazer despertares para todos os níveis, para profissionais de todos os níveis, de toda faixa etária, de todo nível hierárquico dentro da empresa. E eu lhe agradeço muito, professora Rafaela, por ter aceito o nosso convite. E fica aqui o desafio que mais na frente, né, dentro da sua agenda, se possível, a gente voltar a abordar esse tema, talvez focando em algum tópico que a senhora mesmo falou que só ele daria um podcast.
né? Por exemplo, o estudo da gestão emocional nas gerações, né? Como isso vem progredindo, né? Eu estou lendo um livro muito interessante chamado Gestão do Amanhã, e que ele aborda esse tema dentro da empresa. A gente sabe que está na 4ª Revolução Industrial, e ele costura a gestão emocional, a gestão de conflitos, dentro desse gestor que está sendo demandado nessa nova Revolução Industrial. O nome do livro é Gestão do Amanhã. É muito interessante. Mas já vai aqui o meu muito obrigado pela sua participação. Eu queria que Israel dissesse as palavras finais também, né? Fizesse o fechamento, e depois a senhora dá o seu recado final, ok? Professor Israel. Pessoal, é sempre muito bom ter a audiência de vocês. Vocês que chegaram até aqui são realmente vencedores, estão curiosos em conhecer mais sobre inteligência emocional. E como a gente aprendeu tão bem nessa grande aula que tivemos hoje, da professora Rafaela Sampaio, inteligência emocional parte de nós mesmos. É o autoconhecimento, é o autodesenvolver, é a busca, é a sede por ter boas relações cada vez mais e melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, com certeza, se você chegou até aqui, não esquece, né, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, compartilhe com seu chefe, com seu líder, compartilhe ele com as pessoas da sua família, aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir, que precisa desenvolver bem esse tema de inteligência emocional, e vem com a gente que os próximos capítulos estão ainda melhores, tá bem? Professora Rafaela, muito obrigado pela sua participação, foi show, foi muito bom. A gente com certeza quer que a senhora volte mais vezes para ensinar mais para a gente, né? Porque a gente é um constante aluno em relação ao aprendizado. Professor, obrigado também pelo convite sempre, né, pela nossa parceria diária, e é muito bom sempre estar com vocês. Professora, fique à vontade para fazer as considerações finais. Nossa, eu que agradeço o convite, né, de ter esse bate-papo aí tão bacana, tão leve, e podem contar comigo sempre para as próximas oportunidades. Agradeço demais quem chegou até aqui, quem ouviu, né, me coloco à disposição. O meu Instagram é o Rafaela Sampaio _consultoria, para quem quiser me seguir. Está escrito aqui embaixo, viu? Está escrito, joia. E é isso, né? Obrigada a todos, e espero ter contribuído de alguma forma com esse tema, que é um tema tão importante e um tema tão atual. Bom, muito obrigada. Show. Pessoal, vai ficar escrito aqui, né, os comentários, e o podcast vai estar disponível no nosso canal, sempre. Então, quem quiser fazer alguma pergunta à professora Rafaela, que não teve a oportunidade de fazer durante o podcast, não deixe de perguntar, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e seguir a professora Rafaela Sampaio, tá? Ela tem muito a nos ensinar, e a vida é uma constante aprendizagem. Eu aprendi que eu já sou aposentado, mas todo dia eu procuro aprender alguma coisa nova. Se eu tenho um exemplo a deixar para minha família, para minha filha, o meu legado é esse: sempre buscar aprender. E hoje eu aprendi muito. Eu queria convidar o professor Israel para aplaudirmos a professora Rafaela Sampaio, porque foi um conteúdo majestoso, sensacional, ok? Parabéns, professora. Muito obrigado. Pessoal, nos acompanhem. Tchau. Muito obrigado.